a todas as pessoas presentes aqui na sala. Namastê, Hare Krishna. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? E nós vamos, então, falar sobre Krishna. Agora, veja bem, tem duas formas de a gente falar sobre Krishna. Ou a gente fala sobre Krishna, ou a gente fala de como nós experimentamos Krishna. Falar sobre Krishna é diferente de falar da nossa experiência de experimentação dele. São duas realidades diferentes. Uma realidade, ela é acadêmica, ela é pública, ela é aquilo que se aprende de um modo geral, o que se ouve sobre Krishna, que ele é a suprema personalidade de Deus, que ele pertence a uma dinastia transcendental à nossa dimensão de experiência e que ele, enfim, é o redentor das almas caídas. Isso é o que a gente ouve, isso é tudo verdade, tá certo? Mas essa é a parte introdutória, essa é a parte inicial, essa é a parte que é pública, é a parte geral, né? Então, é como, por exemplo, um rei ou uma rainha. Essa pessoa, ela tem duas realidades, uma realidade pública e uma realidade íntima. Porque a pessoa famosa, né, tem uma experiência pública, uma vivência pública e uma vivência pessoal íntima, que somente pessoas próximas conhecem nos detalhes. Ouvir sobre Krishna de uma maneira geral é ouvir sobre Krishna na sua vida pública. E ouvir sobre Krishna falado por uma pessoa, por uma alma amante de Krishna, ou por uma alma que experimenta Krishna, ou por uma alma que ama Krishna, é diferente. Porque essa pessoa fala, por mais que ela vai falar de assuntos públicos, ainda assim, o que acontece? A substância, a essência que sai junto com essa informação vai entrar no seu coração e vai causar um efeito colateral em você, se ouvir. Então, eu tenho que avisar, porque isso vai por sua conta e risco. O que acontece? É que você vai, eventualmente, despertar amor por Krishna. E isso vai mudar muita coisa na sua vida. Porque o que acontece? Se você amar Krishna, ele se torna cativo de você, cativado por você. E uma vez que você o cativar, não tem mais como se livrar dele. Por mais que você tente ir para longe, não vai dar certo. Tá? Então, cuidado aí. Se a sua ideia for apenas ouvir falar sobre Krishna, o melhor é você pegar um livro, pegar um vídeo do YouTube e fazer, sabe, como você, assim, pode, ou que você pode. Agora, se você for ouvir sobre Krishna de uma alma que ama Krishna ou uma alma amante de Krishna, naturalmente você, pelos seus receptáculos auditivos, vai ser influenciada pela substância de Ananda que preside o prema envolvido no pensamento, nas emoções, nas frequências que essa alma amante vai emitir. É como espalhar vírus. E você vai pegar esse vírus, tá? E esse vírus vai interferir na sua forma de ser, forma de pensar. O que significa que você vai acabar, por conta dessa influência, os seus atos, ações e movimentos vão cativar o coração de Krishna. Ainda que você não tenha essa intenção, acaba cativando o coração de Krishna. Por quê? É como, por exemplo, imagina que você esbarra num favo de mel e você não tem intenção nenhuma de atrair abelhas ou formigas para você. Mas por você estar contaminada ou manchada ou tocada pelo mel, naturalmente as abelhas vão até você, ainda que você não queira. Não é uma decisão sua. É o sentido da abelha, é o sentido da formiguinha que vai até você. Imagina que você comeu um pedaço de pão, um doce, e você está com as mãos cheirando mel. Aí você deita no parque e pega no sono. Daqui a pouco está cheio de formiga em você, tem abelhas ali ao redor, e você se levanta e fala: o que está acontecendo? É porque você está cheirando mel. Você tem sabor de mel. Você tem gosto de mel. Então a abelha vai vir até você, tá? Bom, Krishna, ele é como uma abelha. Um dos nomes de Krishna é Madhu. Madhu significa abelha. Assim como a Devi se chama Débora. Débora significa abelha em hebraico, é abelha.
Então, Madhu significa abelha. E abelha gosta de mel. Krishna tem uma adicção, ele tem uma fragilidade pessoal, é que ele tem uma adicção a uma substância chamada prema, que nós interpretamos aqui como amor. A nossa interpretação de prema é amor. Prema envolve um amor dominador ou um amor possessivo. Prema é um amor que não existe sem que o ser amado esteja sob controle. Então é um amor que domina o ser amado, prema. E essa substância chamada prema, que é o que atrai a mente de Krishna, você recebe ela se você tiver contato com alguém que tem essa substância em si. Naturalmente você fica contagiada por essa substância. E uma vez que você ficar contagiada por essa substância, mesmo que você não queira, mesmo que você não faça tanto esforço, naturalmente Krishna vai se sentir atraído por essa alma contaminada pelo prema que se espalha. E isso não é culpa dele também, são os sentidos dele que são atraídos por essa substância chamada prema. Então, a nossa sugestão é que aqueles que não têm a intenção ou não querem que Krishna te ame ou que Krishna sinta atração por você, o ideal é ouvir sobre Krishna de maneira mais acadêmica, mais geral, mais genérica, tá? Então, no nosso caso aqui, o que acontece é que as nossas orientações, as nossas falas e as nossas realizações são todas envolvidas com prema. E isso quer dizer que você vai se contaminar por isso. Ah, mas Devananda, eu sou inviolável, inatingível. Tudo bem, vamos ver. Por quanto tempo? Você pode resistir por uma vida, até talvez. Mas você renasce. E quando você renasce sem sistema de segurança. Você já renasce envolvida. Por exemplo, tem pessoas, crianças, que nascem no ventre de mães que são completamente dedicadas a Krishna. E elas nem sabem como foi que isso aconteceu. Elas só renascem no ventre delas. E aí, como é que se explica isso? Pode ser que elas tenham ouvido, se esbarrado em prema e tenha resistido na primeira instância. Na segunda, não conseguem mais. Porque assim que elas nascem nos ventres de mães queridas de Krishna, elas crescem amando Krishna. É inevitável. É uma consequência. Então, talvez você consiga resistir nessa vida. Se você for resistente, tiver um coração muito, assim, personalizado, voltado para si própria a todo custo, pode ser que você resista por uma vida. Mas, naturalmente, isso não dura muito, tá? Como uma serpente, a serpente, ela dá o bote na vítima, seja um coelho, seja um rato. Daí, ela não corre mais. Ela fica ali paradinha, vai devagarinho. E o ratinho, o coelhinho foge. E a serpente vai devagarinho. Por que ela vai devagarinho? Porque ela sabe que o veneno vai fazer efeito. A qualquer momento, o ratinho vai cansar, o coelhinho vai sentar. E aí, ela pega presa. Então, prema é assim. Uma vez que atinge o Anahata Chakra de uma alma, não tem mais pressa. É uma questão de tempo até essa alma ser, assim, sabe, alocada pelo algoritmo ou identificada pelo algoritmo como não mais pertencente ao ciclo do samsara. E aí, infelizmente, eu tenho que te dar essa notícia. Para você, o renascimento como ser humano para. Né? Se a sua esperança for renascer como ser humano de novo e outras vezes, então acaba não dando mais certo. Porque o algoritmo vai te realocar para que você não renasça mais como ser humano. Porque como Krishna está adicto ou está sentindo amor por você, então naturalmente você será encaminhada na direção dele para que você possa viver essa experiência de amor com ele. E o que acontece é que uma vez em contato com ele, como se trata de um ser infinito, então o tempo para no infinito e você fica eternamente presa na dimensão de Krishna, o que significa que você passa a existir dentro de Krishna para sempre. É um risco e você que decide. Se quiser desistir, está em tempo de dar boa noite, dizer que um parente importante chegou e que você tem que dar atenção, e está tudo bem, tá? A gente vai entender. Mas daqui para frente, a audição sobre Krishna naturalmente afeta o coração ou influencia o coração com a substância de Ananda, que significa amor, tá? Todos os assuntos relacionados com Krishna na intimidade falam apenas de amor. Então, esse é um assunto só para aqueles
que são resistentes ao amor, porque quem for frágil, cai. Ok? Muito bem. Vamos lá, então. O tema é Krishna rouba as roupas das gopis, né? Quem são as gopis, primeiramente? As gopis, tá? Gopa significa, né? Gopa significa vaqueirinho. Gopi significa vaqueirinha. Vaqueirinha significa o quê? Uma menina que mora numa fazendinha. Todas as meninas que moram numa fazendinha são chamadas de vaqueirinhas. Nem que elas não tenham relação nenhuma com as vacas, mas porque elas trabalham com leite, com manteiga, porque elas vendem os produtos, transportam os produtos, ou convivem com as mulheres que lidam com os produtos, elas são chamadas de gopis, que significa pessoas ligadas com o curral e com a substância que surgem do curral, ou pessoas nascidas no curral. Quer ver o exemplo de uma pessoa próxima de nós que poderia ser considerado um gopa, nascido no curral? Jesus Cristo. Ele é um gopa, nasceu no curral. E Maria seria uma gopi, amiga das vaquinhas, porque quem ajudou Maria a manter Jesus quentinho, acolhido, foram as vaquinhas. Não sei se vocês já experimentaram o hálito da vaca. Alguém já chegou perto de uma vaca e já sentiu quando ela dá aquela baforada, já sentiu o cheiro do hálito de uma vaca? Ela não tem mau hálito, é cheirosinho. Tem cheirinho de caldo de cana quentinho. Vacas não têm mau hálito, é cheirosinho, é nutritivo e é quentinho. Então, foi esse hálito quentinho, cheirosinho, gostosinho e nutritivo que ajudou Maria a manter o menininho Jesus quentinho no curral. Então, Jesus seria um gopa e Maria uma gopi, ou seja, pessoa que, assim, tem relação com o curral. Se a gente considerar que Jesus era um pastor e os vaqueiros são pastores também, a diferença é que um pastoreia ovelha e outro pastoreia vacas. Ambos pastoreiam. Então, ambos são ligados ao curral. E em muitos exemplos, Jesus dizia: o pastor, reconhece a sua ovelha e ela vem para o curral e tal, etc. Então, gopas e gopis são pessoas que lidam com os animais que vivem em currais, tá? E no caso das gopis, são as vacas. Elas lidam com os leites, com produtos do leite, tudo relacionado com o leite, tá? São chamadas gopis. E as gopis são de três categorias. Uma gopi nascida, uma criancinha. Uma gopi jovem, uma menina entre 12 e 17 anos. E uma gopi mais velha, uma gopi mãe, que é a partir dos 18 anos. Normalmente, meninas de 17 anos na cultura védica já são mamães. Elas já, assim, minha mãe teve o primeiro filho com 12 anos, eu não sei a sua, mas normalmente, assim, 50 anos atrás era assim, né? As meninas tinham filhos cedo, com 15 anos, se você perguntar para a procurar sua mãe, normalmente era assim, 12, 15 anos já tinha filhos. Maria, por exemplo, tinha 15 aninhos quando teve Jesus. Era praticamente uma criança, né? 15 anos, hoje é uma criança. Legalmente falando, hoje de 15 anos é uma criança. Então, Maria foi mãe de Jesus, criança. Mãe adolescente, né? Se fala, né? Então, ela seria hoje considerada uma mãe adolescente, tá? Com 15 aninhos ela teve o filho. E no período védico, 12 até 17 anos é considerada já próspera para ser mãe. Então, a partir daí, normalmente as gopis já têm filhos. A partir dos 16, 17 anos, normalmente já têm filhos, tá? Então, você tem esses três tipos de gopis, que são crianças e meninas são gopis. Meninos são chamadas gopas. Gopas, tá? E Krishna, um dos nomes de Krishna é Krishna Gopala. Inclusive, o meu filho chama-se Krishna Gopala. O nome do meu filho é Krishna Gopala. Então, gopis são... Esse passatempo específico se dá com as gopis que são... essas gopis, elas são as gopis que estão entre 15 e 17, 18 anos, tá? E Krishna, nesse período, era um garotinho travesso, entre 5
uns 6 aninhos, mais ou menos. Um bebê travesso. Krishna é conhecido pelas travessuras. Enquanto criança, ele era muito travesso, tá? Então, uma das atividades principais de Krishna, que ele gostava muito de fazer, é roubar coisas. Ele era tipo kleptomaníaco, talvez. Tinha um probleminha com ele. E sabe, toda criança tem umas maluquicezinhas, né? Que é uma característica daquela criança, você tem que corrigir, educar aquela criança para parar com essas, né? Por exemplo, tem uma criança que convive com a gente que gosta de, sim, lutar. Então ele começa a brincar e começa a lutar com a pessoa e a pessoa acha que ele está batendo nela. Ele está brincando de lutar. Ele tem que educar, explicar, então demora. E Krishna tinha uma travessurazinha que ele gostava de roubar coisas, bobagens, tipo entrar na casa da vizinha e entrar na despensa dela, abrir tipo a geladeira e comer todos os queijos, as coisas gostosas que tinha lá, deixar bagunça e fugir. Hoje seria na geladeira. A criança entra lá, um grupo de 3 ou 4 crianças, 5 crianças, entra na casa escondidinho, vai na geladeira e abre a geladeira e bebe todos os iogurtes e come os queijos e não sei o que, e faz uma lambança e depois sai correndo e larga tudo bagunçado lá. Seria algo, hoje seria algo assim, né? Você está em casa, vamos supor, você está na sua casa, na fazenda, tá? Você está lá no jardim cuidando das suas flores. Aí a criança da casa vizinha se reúne lá as crianças, amiguinhos, e entra na sua casa quando você está cuidando do jardim e faz travessura na geladeira. Quando você chega na cozinha, aquela bagunça, e você sabe que tem a ver com criança. Então, à distância, você vê as crianças correndo, então você vai lá na casa da vizinha e fala, olha, fulana, seu filho foi lá e fez e aprontou isso daqui e tal. E aí a criança chega e fala assim, é mentira, mãe. Ele é mentiroso, ele é fofoqueiro. Esse vizinho seu, esse devia se mudar daqui, porque esse vizinho aí é mau fofoqueiro. É tudo mentira dele. A gente é inocente, não fizemos nada e com a cara toda suja de iogurte ou manteiga. Então, Krishna era uma criança travessa, uma criança feliz. Chama-se Lilas. A explicação por detrás disso é que então, Krishna, naquela época, não tinha geladeira, mas eles tinham um sistema de refrigeração. Tinham quartos na casa que era todo hermeticamente feito de esterco de barro, que ficava lá dentro, ficava fresquinho, uma temperatura média de 2 graus, 3 graus. Era bem interessante o sistema. Os os marroquinos, os árabes no deserto tinham um sistema de refrigeração que produzia gelo dentro de umas casas parecido com umas ocas de índio que fazia gelo no deserto. No deserto, com 40 graus, à noite baixa muito a temperatura. E eles tinham um esquema lá que o vento passa, eu não sei, tem uma geladeira, literalmente, que produzia gelo. E aí eles pegavam pela manhã esse gelo e faziam sorvete. O gelo era produzido no deserto, com um tipo de tecnologia de barro, umas coisas deles lá. Isso é histórico, tá? Aqui, ó, tem uma parte da arqueologia que mostra como é que eles faziam isso. Então, esse pessoal, antigamente, eles tinham tipos de tecnologia que, sabe, lavar roupa, sabe, fazer gelo ou manter refrigeração. Eles tinham mecanismos. E naquele período, as casas tinham uma parte do quarto que era assim, toda fechadinha, e era bem refrigerado. Então, eles colocavam ali dentro os iogurtes e as manteigas para manter preservado, para juntar uma quantidade, porque aí, uma vez por semana, uma vez o tempo deles lá, passava o homem da carroça, comprava todo aquele produto e levava para a cidade e revendia. Era assim o esquema. Então, o pessoal guardava, passava, né? É atualmente o caminhão do leite. Quem tem fazenda, você tira o leite, aí passa o caminhão, pega todo o leite e vai embora. Não é assim? Naquela época também era assim. Tinha um sistema de recolhimento diário do leite e um recolhimento semanal dos produtos lácteos, iogurte, doces, etc. E era assim que eles ganhavam dinheiro. Só que Krishna, Balarama e seus amiguinhos entravam nessas casas sorrateiramente, eventualmente, e entrava nesses quartinhos e quebrava os potes de manteiga e de iogurte para comer. E eles não andavam sozinhos. Eles sempre andavam com um grupo de macacos, junto com eles. Macacos, macaquinhos mesmo, literalmente. Cada um deles tinha um macaquinho de estimação. E eles treinavam esses macaquinhos para serem amigos deles nas falcatruas deles. Então, os macaquinhos eram treinados, imagina.
criança com macacos treinados. Imagina o que que dá. Então, os macacos iam na frente, entravam pelo teto, abriam, entravam no quarto e abria a porta para os meninos. Os meninos entravam e aprontavam e depois saíam. Quando as mães iam reclamar com a mãe Yashoda, Krishna falou: como é que a gente conseguia fazer isso daí, mãe? Como é que a gente consegue subir numa casa? A gente não consegue ser, a gente não tem essa capacidade. Eu acho que elas estão querendo, o iogurte que elas fizeram estava ruim, estava estragado, o homem não quis comprar, e agora elas estão querendo recuperar o dinheiro de alguma forma, jogando a responsabilidade sobre mim ou sobre nós, que a gente não tem culpa nenhuma. É um truque. Então, Krishna falava muitas coisas para evitar ser responsabilizado. Ele é só uma criança de 6 anos. A gente sabe que isso é uma travessura de criança. Só que um dia a mãe Yashoda ficou tão aborrecida com isso daí. Olha lá atrás da Vrindavani. Vrindavani, sai um pouquinho de trás. Olha o que a mãe dele fez com ele. Olha lá. A mãe dele pegou ele e amarrou ele num pilão de madeira. Sabe aqueles pilão que tinha de socar grãos no passado? Amarrou ele ali e falou: agora eu quero ver se você vai aprontar de novo. Amarrou ele no pilão de madeira. Olha lá o iogurte do ladinho, olha lá os amiguinhos dele lá atrás, olhando. Ih, deu ruim para Cristo. Então, quer dizer, esses são os passatempos de Krishna. E esses passatempos, aparentemente, são travessuras de criança, mas eles são permeados de Ananda, de bem-aventurança, de amor. Esse iogurte, essa manteiga que Krishna vai nas casas e rouba, é o nosso amor. Nós mantemos o nosso amor escondido de Krishna. Nós mantemos o nosso amor assim, fechado, distante de Krishna. Só que esse amor que nós temos pertence a ele, no sentido de que não que ele é proprietário, mas é que a mente dele é atraída por esse amor. Ele, só um minutinho, pessoal, um segundinho, por favor, deixa eu só finalizar aqui. E a nossa cachorra travessa escapou da corrente, a gente falou de travessura, né? E a nossa cachorrinha travessa escapou da corda e veio, estava entrando aqui. Queria, acho que eu sei, ouvir sobre Cristo também, talvez alguma coisa assim, não sei. E aí teve que a minha esposa veio buscar ela. Mas então, voltando, né, ao ponto, o que acontece? Aquelas pessoas, elas moravam próximo de Cristo, elas nasceram próximas dele. E ao nascer próximo de Cristo, é porque essa alma já foi previamente selecionada, já tem piedade suficiente, já foi, digamos, emancipada a essa condição de estar próximo de Krishna. E toda alma que se aproxima de Krishna, o amor, o cheiro do amor, o sabor do amor dessa pessoa atrai a mente de Krishna. E como a pessoa não sabe, não tem compreensão completa da natureza de Krishna, o que ele faz? Ele mesmo vai, entra no coração e rouba esse amor, saboreia esse amor, desfruta desse amor. Então a manteiga, o iogurte e os doces representam o nosso amor. E nós estamos só vivendo a nossa vida normal, vivendo normalmente. Só que esse amor atrai a mente de Krishna. Então ele entra no nosso coração e rouba esse amor. Só que esse é o objetivo dele. Porque quando ele fazia isso, ele deixava o cheirinho dele na casa, ele deixava a substância dele no que sobrava dos alimentos, então as pessoas não podiam vender mais, aí tinham que comer. Ou perdia, ou comia. Então eles aproveitavam o que podiam, do ghee, da manteiga, para comer, para fazer doces que eles comiam. E na medida em que eles comiam dos remanentes que tinham tocado nas mãozinhas de Krishna, na boquinha de Krishna, o amor delas por Krishna florescia. E elas sentiam saudade de Krishna. E quando o Krishna demorava assim, muito tempo sem vir fazer as travessuras, essas mamães sentiam saudades de quando o Krishna vinha fazer travessura. E elas achavam depois engraçado a história de que a fulana
que Krishna fez a travessura na casa da fulana, na casa da ciclana. Então elas achavam já, num certo momento, divertido essas travessuras de Krishna. E a gente sabe que isso passa rápido. Crianças, travessuras de criança passa rápido. É uma fase muito rápida. Eles mudam muito de interesses. Então essa foi uma fase de Krishna muito rápida. A fase dele de ladrãozinho de manteiga passou rápido. Depois que Mãe Yashoda amarrou ele no pilão, nunca mais ele roubou. Ele parou de roubar. Ele recebeu a liçãozinha dele e a Mãe Yashoda falou para ele: se você for pego de novo roubando a manteiga das pessoas, eu vou fazer uma casinha para você e você vai morar aqui dentro dessa casinha, sempre amarrado nesse pilão. E aí ele parou de roubar. Foi assim que, como finalmente a Mãe Yashoda conseguiu paz na vida dela. E aí os amiguinhos também não queriam ver Krishna preso, porque ficavam com saudades dele, ele ficava de castigo em casa, não podia sair mais. Então, eles decidiram que não iam mais roubar as manteigas, mas eles tinham que roubar alguma coisa. Eles decidiram mudar de território. Ó, esse território está muito manjado, já está todo mundo sabendo aqui, mas isso a gente tem que fazer alguma coisa. E aí migraram da vila para as vilas adjacentes. Porque como o território já estava manjado, então eles foram procurar novos territórios para fazer as travessuras deles. E numa dessas, eles estavam perambulando pela floresta, andando que nem eu me lembro que eu, como tinha acho que 10 ou 12 anos, eu saía de casa pela manhã, eu passava o dia inteiro fora de casa. O dia inteiro. Eu não voltava, eu saía às 8 horas da manhã, já levantava, já saía, e só chegava aqui às 5, 6 horas da tarde, à noite em casa. E eu passava o dia inteiro fora. A gente tinha umas roças, umas fazendas, a gente ficava o dia inteiro andando pelas fazendas, a gente pegava os cavalos, subia nos cavalos, fugia com os cavalos vinham o dono dos cavalos atrás da gente, a gente pulava da outra cerca, largava os cavalos, aí a gente ficava fugindo dos donos, ia roubar manga, daqui a pouco levava uma vara de bambu nas costas. O primeiro que caía no pé de manga, ele já sabia que o resto tinha que fugir. Era o dia inteiro fazendo travessuras de crianças na fazenda, comendo frutas, tomando banho de rio, pedindo comida na casa das pessoas. A gente chegava na casa das fazendas e falava: ô dona, a senhora não tem alguma coisa para a gente comer, que a gente está com fome? Então, era travessura, a gente passava o dia inteiro, era uma delícia. Nunca foi tão deliciosa a minha vida que esse período, que durou rápido, os 10, os 12, 14 anos de idade. Era assim a minha vida. Eu não via a hora de chegar no sábado para simplesmente, porque tinha que ir para a escola, né? Não tinha escola de manhã, e todo mundo ia para a escola, um de manhã, outro ia à tarde, então a gente ficava meio preso nessa rotina. Mas quando chegava no sábado e domingo, ninguém segurava a gente. Não tinha mãe nenhuma que segurasse nós. A gente saía e passava o dia inteiro fora. A gente não voltava para casa, a gente ficava no rio, comia batata doce. Lá tinha muita batata doce que dá na roça selvagem. Assim, a gente pegava assim, chegava no rio, lavava e ficava comendo batata doce na beira do rio. Aquilo era vida. Aquilo era a maior felicidade que a gente. Não existia outra felicidade melhor do que essa. Ser criança, menino, na roça, é a coisa mais deliciosa do mundo. Não tem infância mais gostosa que essa. E eu tive essa infância, então eu entendo um pouquinho da dinâmica de Krishna. Então ele saía de manhã com os amiguinhos, ele ficava o dia inteiro assim, perambulando nas casas, fazendo travessuras e tal. E numa dessas tinha um rio. Lá na Índia é assim, até hoje é assim. Tem lugares onde os homens podem se banhar e tem lugares onde só as mulheres podem se banhar. Os homens não se aproximam. Todos os homens sabem disso. Ninguém se aproxima de um local onde as mulheres estão se banhando. Só que Krishna era um menino, uma criança. E os amiguinhos dele também eram crianças, meninos. E eles não, para eles não tinha essa dinâmica de restrição, né? Eles não tinham isso. Então o que eles fizeram? Chegaram no local, eles viram as golpes jovens tomando banho. Para eles, para um menino de 5, 7 anos de idade, uma golpe, uma menina tomando banho, tanto faz uma menina, uma vaquinha, sei lá, sabe, uma senhora, é tudo igual. Criança não tem libido, não tem desejo íntimo nessa fase, não tem pensamento, eles só acham engraçado, só isso. E Krishna chega nesse momento, as meninas na Índia, elas não tomam banho, as mulheres não tomam banho nu, never.
Never, jamais. Elas entram no rio nuas. Elas sempre entram no rio com tipo um camisolão. Pode ver em vídeos e tudo, quem já foi para a Índia sabe disso. É sempre um camisolão, aí entra no rio. E as golpes, as meninas, naturalmente também são assim. Aí por baixo, elas estão nuas, mas tem o camisolão que protege elas. E aí elas estavam no rio, tomando banho dessa forma. E elas, os sares, as roupas delas estavam do lado de fora do rio, naturalmente. Então, Krishna e os Gopalas, os amiguinhos, foram lá sorrateiramente e roubaram essas roupas. E roubaram essas roupas e roubaram também os braceletes, que são joias, né? E escondeu em cima da árvore. Subiram na árvore, os macacos treinados levaram lá as roupas e eles ficaram atrás da moita olhando, só esperando a hora que elas voltassem. Quando elas saíram da água, naturalmente, elas viram que a roupa não estava lá. Então elas se assustaram, porque naturalmente eram meninas tímidas, se assustaram e olharam ao redor e viram Krishna num galho assim em cima da árvore. Elas identificaram Krishna, olharam para as roupas todas espalhadas nos galhos das árvores e elas então ficaram extremamente chateadas com Krishna, brigaram com ele, né? Ameaçaram, falaram, nós vamos contar tudo para sua mãe, isso é extremamente grave o que você está fazendo, você tem que devolver a roupa imediatamente. Daí Krishna, no alto da árvore, assim, assim na lila dele, disse, eu sou o rei dessa floresta. E vocês são todas minhas súditas agora. Aqui eu sou o rei. E eu tenho o poder sobre as roupas. E aqui, se vocês quiserem as roupas de volta, tem que vir pagar a taxa do rei, porque vocês estão tomando banho no rio do rei e não pagaram a taxa. E vocês vão ser punidas por isso. Elas olharam aquilo, mas você está maluco, Cristo? Esse rio aqui é do rei. O câncer é o rei. A gente vai denunciar você para o câncer. Ele vai vir, vai prender você, vai levar você para a cadeia. Ele disse: então vá. Quero ver vocês irem para a cidade denunciar para. Como é que vocês vão assim? Sem roupa? Vocês não têm vergonha, não? De sair assim? E aí começou. Então, por aí vai. Toda a conversação da discussão entre eles. E no final, o acordo ficou: se vocês vierem até mim e prestarem humildes reverências, eu devolvo a roupa de vocês. Então, as golpes contrariadas iam até Krishna, prestavam reverências e faziam assim, e Krishna, o macaquinho trazia uma roupa, Krishna mostrava qual era a roupa, a golpe mostrava qual era a roupa, Krishna fazia assim, o macaquinho ia e trazia a roupa, e Krishna dava uma banana para o macaco. As pessoas na Índia, em alguns lugares, usam macacos para roubar coisas das pessoas. Daí o macaco fica assim, a pessoa dá dinheiro para o macaco pega, vai dar dinheiro para o dono do macaco, e o macaco dá uma banana para ele. Tem? Sabia que tem? Tem isso. Tem muito disso lá. Ainda hoje tem. E Krishna usava esse truque. Então, os macacos subiam, pegavam a roupa e entregava para essas golpes. Tá? Então, vendo do ponto de vista externo, é só uma travessura de uma criança travessa que faz uma coisa de criança, entendeu? Porque ele era filho do rei. Krishna era um príncipe, na verdade. Naquele período, as vilas eram como cidades, tá? Na Grécia tinha cidades, estados. E na Índia, tinha o rei, que era tipo prefeito de uma cidade, e as vilas, os, digamos, vereadores, sei lá, os diretores de bairros, também eram considerados reis, né? Não tem dirigente do bairro, associação de bairro, né? Síndico do prédio, condomínio, coisa assim. Então, Nanda Maharaja era uma espécie de síndico de Gokula, né? Então, ele era considerado rei. E Krishna era filho de Nanda Maharaja, então ele é considerado príncipe. Então, Krishna né, aproveitando dessa vantagem, se declarava rei. E as golpes diziam, não, você não é rei, você é só um príncipe. Você é um príncipezinho, assim, mal educado, e a mãe Yashoda vai te reeducar. Então, tinha sempre esse movimento aí. Externamente, era só uma criança
talvez arrogante, quem sabe, assim, excessivamente mimada, travessa. Do ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, aí tinha um pouquinho de diferença. Por quê? Quando você entra no aspecto interno para analisar a Lila ouvida é como uma história de criança. Inclusive, Prabhupada é uma história de criança, na verdade. Os mestres espirituais sabem dessas três interfaces das lilas. Uma é mitologia, é a fase geral. É muito fácil entender isso como mitologia. Na verdade, a grande maioria das pessoas entendem como mitologia. E é muito simples, é mais fácil entender como mitologia do que como lila. O entendimento das lilas é apenas para destinado às almas amigas. Somente almas amigas conseguem entender a lila, saborear a lila, experimentar a felicidade da lila. As almas gerais entendem como mitologia. As almas médias entendem como descrições sagradas. As almas amigas são lilas. Então tem uma diferençazinha. Mitologia, descrições sagradas e lila. Almas gerais, mitologia. Almas médias, descrições sagradas do Supremo. Almas amigas, lilas de Krishna. Tá? Lilas é uma forma carinhosa de dizer a vida de Krishna, as coisinhas de Krishna, sabe, a intimidade de Krishna. Então nós chamamos de lilas, que é somente almas amigas que entendem assim, tá? Então, aqueles que superam a fase da parte inicial, aqueles que têm um pouquinho mais de ah, curiosidade, conseguem transcender da fase de é, da fase de, digamos, da mitologia e admitem a possibilidade de isso ser uma descrição sagrada, ainda que ela não consegue entender, não consiga entender, ainda que ela não consiga saborear, ainda que ela não consiga vivenciar, pelo menos por um boa vontade e ato de fé, ela vai dizer que isso é sagrado. Isso é místico, divino, sagrado, é descrições da pessoa suprema e tal, etc. Ela vai lutar pela vida para poder compreender isso como sagrado. Aí entra a parte do conhecimento e tal, lidar com conhecimento. A parte final, que é a parte da lila, que é a experiência de amor, só as almas amigas é que conseguem saborear as lilas. Então, o prazer de ouvir as narrações de Krishna no ponto de vista de lila só acontece no coração de uma alma amiga, que já aprendeu os conhecimentos necessários para admitir que essa possibilidade de uma pessoa poder viver alegremente e ainda assim ser de uma dinastia transcendente é aceitável. Então, quando a pessoa consegue entender que isso é possível, aí ela passa a saborear as lilas, tá? Mas, então, do ponto de vista externo, é só uma história de contos indianos, é um conto de fadas, é muito bonitinho, fofinho, tá? Não tem nada a ver comigo, deixa eu continuar na minha vida aqui. Então, é mitologia. Na segunda fase, a pessoa reza para as lilas, muito embora não compreenda muito bem, mas ela reza para as lilas. E na fase final, ela saboreia as lilas como uma intimidade de amor. São diferentes fases, tá? E nesse caso, tá? Aí tem os significados internos do que representa a lila. Lembrem-se, essas golpes eram jovens, tá? E qual é a aspiração de uma jovem? Uma jovem quer o quê? Né? Ela quer um amor na vida. Outro dia eu estava com uma jovem, uma menina de 15 anos, estava explicando sobre cerimônia de fogo, sobre as magias, né? Dos efeitos, dos desejos da cerimônia de fogo. Aí ela falou assim: Ah, eu quero um marido. Eu falei, não, você não pode querer um marido, você só tem 15 anos, você é uma criança. Não, mas eu quero um marido. Tudo bem. Tudo bem, então você pode desejar o marido. Deseja um amor verdadeiro, porque olha só, marido não garante muita coisa, não. Ter o marido, tem muita gente que tem marido aí e fala, ah, meu Deus, né? Então, ter o marido não é garantia, não. Deseje um amor verdadeiro, porque esse amor verdadeiro pode eventualmente virar um marido, tá? É melhor desejar um amor verdadeiro, tá? É verdade.
É verdade. Como você não tem experiência, então você acha que o marido é a solução. Mas tem muita gente que já tem marido, querida. E olha, nem queira saber como é que é. Algumas deram bem, mas ai, ai, ai. Vai devagar, calma aí. Aí é verdade, né, padrinho? Tudo bem, então tá. Então é assim. Deseje um amor verdadeiro, tá? Um amor verdadeiro. Então ela. Esse é o sonho de toda garota de 15 anos. Um amor verdadeiro, com a característica de um príncipe. Que ele seja gentil, lindo, perfumado, engraçado, divertido e romântico. Sensual, naturalmente. Então, isso é o que uma criança, uma menina nessa idade, da puberdade, deseja. E Krishna, muito embora Krishna ele esteja no papel de uma bebezinho, de uma criança, de um menininho de 5 anos, ele, por ser da dinastia Vishnu, que é uma dinastia transcendente, essas atividades que Krishna realiza aqui na Terra são atividades didáticas para revelar as atividades que acontecem na transcendência. Mas aqui, o Krishna, que realiza a atividade lúdica, é um ator, é o Paramatma, que é uma pessoa adulta, que assume a forma, a personalidade de uma criança, vive como se fosse uma criança, reage como se fosse uma criança, interage como se fosse uma criança, mas é uma pessoa com capacidades de adulto. Entendi isso, Brindavan? Essa diferença, né, é que você está lidando com a Lila com a você que está explicando no Krishna Lila, essa Lila, não é isso? Agora, nesse período? Você que postou esse passatempo das Sim, roupas, não é? sim, isso. Então, se em algum momento alguém te questionar sobre essa situação, vou mencionar como é que esse menino sabe? É porque, na verdade, ele é um ator. Ele é Vishnu, é o Paramatma, e o Paramatma é uma pessoa madura, mas esse Paramatma, ele tem a capacidade de assumir diferentes tipos de formas, seja formas de animais, formas femininas, formas de criança, formas, qualquer forma. Ele pode assumir qualquer forma. É um ator super performático. Ele assume qualquer forma e realiza essas formas muito bem, tá? Então, esse Krishna que está fazendo essa lila, ele é o Paramatma, na forma de Krishna. E o Paramatma é onisciente. E o Param significa suprema, Atma, alma. Então, Param, Atma, a alma suprema. Tá? Então, a pessoa que está ali fazendo o papel da criança é a alma suprema, é o Paramatma. Mas, do ponto de vista de Lilas, é uma criancinha. Então, ele vive a história de uma criança, ele curte como uma criança, ele realmente tem um sentimento de criança e tudo, mas a natureza dele é mais que isso. Então, essas jovens, como Paramatma, ele sabe que o desejo delas é ter um amor verdadeiro. E como elas nasceram próximas de Krishna, são almas que foram previamente selecionadas, ok? São almas que foram previamente selecionadas, tá? Então, nesse caso, essa seleção prévia, ela tem. Vocês estão ouvindo um barulhinho aí, pessoal? Eu estou ouvindo um barulhinho aqui no meu computador. Deixa eu só finalizar uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu desligar aqui uma peça, eu retomo ela. Só um minutinho.
Eu acho que resolveu aqui, tá? Desculpe aí, tá, pessoal? A interferência. Olha só. Então, esse Paramatma, ele sabe que essas meninas são almas que nasceram próximas na terra de Gokula. Então, são almas que foram selecionadas previamente para nascer num ambiente onde Krishna, onde Vishnu realizaria os passatempos de Krishna. Então, não são almas comuns, são almas muito piedosas que anseiam a experiência de viver um amor eterno, profundo, verdadeiro. E para isso, elas precisam de piedades para justificar esse bom karma. Então, Krishna ou Vishnu, sabendo que esse é o desejo dessas meninas, o que ele faz? Ele vai até elas, rouba as roupas dela. O que significa isso? A intimidade. Que intimidade tem uma menina de 17 anos? Desejos, fantasias, sonhos, não é? Então, ele rouba essa intimidade e mantém essa intimidade provisoriamente para que esses desejos dela sejam atendidos. Externamente, é só uma travessura de criança. Intimamente, é a realização de um desejo profundo que está para além daquela história que está acontecendo ali no momento. E o Paramatma, sendo onisciente, está favorecendo elas com contato pessoal com a árvore dos desejos, que é o Paramatma, a pessoa suprema. Então, quando Krishna, assim, travessamente exige que elas o reconheçam como autoridade, mesmo numa travessura, elas estão prestando reverências diretas à pessoa suprema, sem saber. E isso concede a elas o direito de realizar todos os desejos que elas têm. Elas ficam afortunadas. E Krishna devolve para elas as roupas. Ou seja, Krishna devolve para elas a vida delas. Então elas vão encontrar seus parceiros, vão ser felizes, vão ter filhinhos, vão ser prósperas, felizes na vida delas. Porém, ao passar essa fase inicial, elas então transcenderão para os planetas celestiais, ou até mesmo os planetas internos, são chamados os Vaikunthas, para ter as suas experiências ali permanentes, eternas, para todo sempre. Então, é uma forma que Vishnu tem de realizar os desejos dessas almas piedosas que nascem todas próximas dele, roubando o amor e devolvendo para elas tudo aquilo que elas desejam, a realização dos desejos nessa vida, para que elas, na próxima, possam satisfatoriamente transcenderem ao lar, transcenderem ao Supremo. Ok? Muito bem. Então, sempre que vocês ouvirem as histórias de Krishna, lembrem-se, é muito importante, tem três fases. É a fase genérica, que é mitológica, então se você ficar assim, mas será essas histórias, não sei, tão infantil, parece ser tão infantis, e você tem toda a razão. São histórias infantis, literalmente, porque elas são destinadas a almas puras com o coração de criança, que são as almas autorrealizadas. As almas evoluídas são puras com um coração de uma criança. Então, esses passatempos de lilas de Krishna são destinadas para esse tipo de alma. Então, você tem razão. Elas são infantis, mas elas não são infantis mundanas. Elas são infantis transcendentes. Lembre-se, não cometa o erro inicial, porque senão você fica presa na mitologia. E mitologia por mitologia, a mitologia grega dá mais status, porque tem Zeus, tem Thor, tem Ísis, tem o Viracocha aqui dos Maias, tem o Tupã, Iracema dos Tupis-Guaranis, aí mitologia por mitologia tem várias. Você não precisa se dedicar a uma mitologia indiana. Aí você pode, né, então, escolher o que você quer. Agora, se por acaso você desconfia que talvez tenha aí informações que você não pegou, mas que pode eventualmente pegar, então aí você entra na segunda fase, que é a fase da contemplação, que é a fase mística da oração, da dedicação, da devoção a Krishna. Essa é a segunda fase, a fase média. E para você superar a fase média, você vai precisar de conhecimentos. E após adquirir os conhecimentos e transcender da fase média para a fase final, aí você pode então saborear
as lilas de Krishna. E, eventualmente, como a Devi mencionou no início, as lilas de Krishna elas não são apenas para serem saboreadas emocionalmente ou mentalmente. Eventualmente, a alma é convidada a entrar na lila diretamente, que é, na verdade, a finalização do curso de Bhakti. Ok? Então, esse curso ele tem um começo, ele tem um meio e ele também tem um fim. E a finalização desse curso inclui que a alma amante de Krishna entra no mundo dele, convive literalmente com ele, mas também pode transitar entre os dois mundos. Então, tem uma parte dessa alma que vive nesse mundo, interage nesse mundo, e uma outra parte dessa alma que vive internamente com Krishna, no mundo dele e nas lilas dele. Então, é uma transição que está em andamento. Faz parte do curso e a fase final do curso. Nós estamos falando aqui para dar, né, orientações para os iniciantes, na fase iniciante, que estão pensando em transcender para a fase média. Então, é um curso inicial. Agora, quando nós falamos sobre esses mesmos assuntos para alunos da fase final, muda a configuração, muda a forma de falar, muda a forma de entender, muda tudo. Ok? Bom, então é isso por hoje, né? Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, algum comentário, nós temos aqui, né? A Devi, a Tulasi, a Vrindavani, a Rosa, a Suamini, né? Que está com a gente hoje aqui na sala, que são professoras, né? Do nosso curso do Krishna Lila. Então, vocês podem perguntar para elas, se vocês tiverem algum, digamos assim, constrangimento de falar comigo, vocês podem falar diretamente com elas, podem perguntar para elas, porque elas são alunas da fase final, mas professoras para os alunos da fase média, tá bem? Então, vocês podem também se apoiar nelas para fazer perguntas caso queiram, tá bem? E algum comentário que vocês queiram fazer, as professoras aqui, talvez? Queria comentar que foi muito bom ter essa explicação para quem está chegando, né, que é assim, um mistério, né, essas lilas, então você abriu a portinha para poder ter uma compreensão mais esse objetivo, né? É muito bom e a gente vai colocar essas lilas numa playlist no canal da Cultura Seva, para as futuras gerações poderem saborear, né, essas lilas. Exatamente. Exatamente. Nós temos, por enquanto, nós temos só uma sala para meninas avançadas. Não tem nenhuma sala para os meninos ainda, porque não tem meninos. Está precisando de meninos, porque a gente vai fazer a sala para os meninos. Aprender sobre Krishna da parte masculina, da parte para meninos. Por enquanto, as meninas estão dando 7-1 aí, ó. Então, tá dando, tá a rodo, né, Otávio? Otávio tá aí, ó. Umzinho, 7-1. Mas estamos aí, 7-1. É, a, eu sou um dos meninos, né, no grupo, então, é claro que, na minha condição, como a gente, nós lidamos com o Paramatma, a nossa relação, para poder falar sobre esses assuntos de forma vivenciada, a gente precisa fazer uma simbiose com o Paramatma. E o Paramatma é um ator que consegue fazer dois papéis simultâneos, ele pode ser menino e menina, na sua atuação como ator. Então, nós conseguimos entrar no mundo das meninas, lidar dentro do mundo delas, sem necessariamente se transformar em uma delas. É como um ator. Agora, é claro que nós fazemos isso em simbiose com o mundo feminino, adquirimos as qualidades femininas, podemos pensar de forma feminina, mas preservar a natureza masculina, né? Como o Pepeu Gomes certa vez cantou: se Deus é menina e menino, sou masculino feminino, né? Então, quer dizer, como é que é? É, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino,
não é? Um homem feminino é um homem maternal, é um homem dócil, romântico, inteligente, filosófico, amoroso, carinhoso, paternal, gentil. Krishna era assim, ele era bem feminino, os seus tratos pessoais, mas ele tinha uma postura masculina. Porque ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. É só, sabe, não ter medo de assumir que você também é um homem feminino e vivenciar a experiência sem que isso prejudique o seu lado masculino. Eu sei que alguns têm medo disso, né? Mas vai fazer o quê? Faz parte do jogo, né? Tá bom? Então, claro, né? Nós, nós não temos ainda um campo de estudos para analisar os passatempos de Krishna do ponto de vista masculino, né? Explorar esse lado dele, porque falta alunos aplicados, resilientes, interessados, né, no assunto. Então, por enquanto, as damas primeiro. Mas o espaço está aberto. Ok? Fica o convite para o Otávio. Não é? Quem sabe, né? Vai que, não é? Então a semente foi lançada. Muito bem, senhoras e senhores, eu acho que, né, foi muito bom. Hoje nós tivemos a companhia de uma pessoa querida, né, que é a nossa querida Suamini, que é uma convidada especial que veio nos rever. Ela sentiu, eu acho que ela sentiu saudade de nós, não sei. Pode ser que tenha sido isso daí. Eu sei que ela apareceu aí de repente. Então, né, tô com sintomas de saudade, eu tô pensando em você. Então, isso é um sintoma de saudade, né? Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre, ter saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim, eu tenho sim. É isso aí. Ter saudades é bom, é sintoma de amor. Então, brindemos. Amar é bom, ok? Diz Krishna é perigoso. É perigoso. Porque depois que você experimenta, depois que você se aproxima de Krishna, tudo fica sem sal, fica tudo sem sabor. Então não adianta a gente querer fugir disso, entendeu? É igual quem come com pimenta. Quem gosta de pimenta, tudo que come tem que ter pimenta para ficar gostoso. Sem pimenta parece que tipo não tem sabor mais. Então depois que você experimenta Krishna ou cativa Krishna, as coisas só ficam prazerosas se Krishna estiver junto. Se Krishna estiver fora, começa a perder o sabor, começa a ficar, a pessoa começa a perder o interesse no sabor, porque falta o temperinho principal que é Krishna. Então, é isso. Mas sim, eu É um estava morrendo risco. de saudade de vocês. Eu estava numa transição e já estou me estabelecendo para voltar, tá bom? Hare Krishna, gratidão. Seja bem-vinda de volta. Muito bem, então eu acho que nós podemos dormir e, quem sabe, para as almas afortunadas, por que não sonhar com Krishna, né? E experimentar um pouquinho aí dessa lila do Krishna Lila, tá? Muito bem, tenham todos então uma excelente noite, boa noite para todas, Namastê, Hare Krishna. Boa noite a todos. Boa noite. Hare Krishna.